maravilhado e cheio de sua presença, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero pedir oração da igreja, em nome da minha esposa, que não se encontra bem de saúde. Ela tem enfrentado um problema crônico no intestino, e isso tem tirado a paz, o sossego de todos nós, né? Hoje ela passou o dia deitada, e nós estamos em mutirão ali no Jaú. Não tem sido fácil, irmãos, mas eu conto com as orações da igreja. Por este motivo ela não está passando bem, tá bom, irmãos? Então ore por ela. E eu sei que estar numa obra não é fácil, né? E nós estamos enfrentando uma luta, e essa luta que nós estamos enfrentando, irmãos, é o motivo da qual o Senhor me orientou a fazer esta campanha, né? Esta campanha é para fortalecimento espiritual, e nós precisamos nos fortalecer nesses últimos dias. Por quê, pastor? A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias, que a gente acha que a gente pode fazer do nosso jeito, do jeito que a gente bem quer, que a gente age da maneira que vir no nosso coração. Não é desta forma. Nós não vivemos em uma mesa redonda de vidro, nem numa estufa espiritual. Nós estamos sendo atacados constantemente. Vivemos num campo minado, irmãos, pelo inimigo. Se nós pisarmos em falso, se nós não agir conforme as Escrituras mandam que nós agimos, nós perdemos o controle da nossa vida. Quando eu digo vida espiritual. Tudo que nós tratarmos aqui nesta noite vai falar do reino espiritual. É algo que nós precisamos nos aprofundar. Graças a Deus que hoje estamos somente nós aqui, não há visitantes, todos nós estamos aqui como membros. Então eu não vou pregar com eloquência, não vou pregar com gritaria, vou ensinar a igreja nesta noite de uma maneira pausiva, para que todos possam compreender. Então, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo de número 6, que foi o texto do tema que o nosso companheiro leu, o presbítero irmão Ageu. Vamos dar sequência a esse texto, Efésios capítulo 6. Então, irmãos, essa luta que nós estamos enfrentando, esse combate, que o tema da nossa campanha é combatendo um bom combate. Nós sabemos que desde quando nós nascemos já é uma luta, né? Saiba que você é um vencedor. Na hora em que você foi gerado, houve uma batalha, houve uma luta para entrar dentro do útero da sua mãe, e você conseguiu entrar. Então eu costumo dizer que o crente já nasce na batalha, o crente já tenta vir ao mundo guerreando para poder vencer. Então, diante disso, eu quero que a igreja se concentre aqui, olhe para mim, vamos aprender um pouco da palavra do Senhor Jesus. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Vou repetir: não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nesse conflito. Enquanto nós pensamos que está tudo bem, de repente vem um vento. Não é bem assim que acontece. As coisas aparentemente vai bem, mas do nada começa a dar errado. Do nada começa a aparecer conflitos. Do nada começa a aparecer os problemas. Então, ou seja, existe um tempo de trégua, mas vem logo em sequência os conflitos. Não existe um acordo de paz. Existe só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Para ser mais preciso, nós enfrentamos conflitos cotidianamente, ou seja, todos os dias você vai pelejar para ficar de pé.
Todos os dias você vai ter uma batalha. Não é contra o corpo, não é contra o sangue, não é contra o seu amigo do seu lado, o seu vizinho, o seu patrão. A guerra que você enfrenta é espiritual. É um conflito espiritual. Quanto a essa matéria que nós vamos estudar e aprender durante esses dias, os convidados que virão, eu vou pedir para que não preguem, mas que ensinem sobre a vida espiritual. O crente precisa, irmãos, estar habilitado para enfrentar a guerra aí fora. Nós estamos se aproximando, nós estamos próximo do arrebatamento da igreja. Nunca houve um tempo tal, nunca houve um tempo tão preciso de que os sinais preveem a volta de Jesus. Mas eu percebo que tem muito crente despreparado, eu percebo que tem muitos crentes dormindo, que precisam acordar. Oh, aleluia! Meus irmãos, não é só vir aos cultos de domingo, não é só participar da Santa Ceia, vai muito mais além disso, a nossa vida em comunhão com Deus. Hoje eu vejo crente, irmãos, despreparados, crente que qualquer coisinha, qualquer vento sai da igreja, qualquer convite aceita. Ai, vai ter um rodeio ali, já tem crente indo para rodeio, irmãos. Isso nós estamos perdendo a nossa batalha. Eu vou dizer mais, é tempo de nós retrocedermos e voltarmos a colocar os joelhos no chão. É tempo de nós reconciliar com o Senhor e andar não por vista, mas andar por fé. Não andar somente de aparência, mas andar em comunhão com aquele que pode abrir as portas dos céus e nos receber. Não é tempo de pregar sobre vida financeira, não é tempo de pregar a teologia da prosperidade, não é tempo de dizer que Deus vai entregar a chave, que Deus vai fazer isso ou aquilo. É tempo de nós nos consertarmos diante da presença de Deus, porque se a trombeta tocar, ei, aleluia, aleluia. Então, irmãos, primeiro ponto que eu quero falar nesta noite: subestimar o inimigo. Há muitas pessoas incautas que reagem à existência do diabo, ou seja, querem desacreditar que o diabo existe, desconhecem o seu poder, suas armas, seus agentes, suas estratégias. Acham que o diabo é apenas uma lenda, um mito ou uma energia negativa. Eu vou dizer mais: o diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. O diabo é astuto, o diabo ele tem tempo para derrubar, ele tem tempo para maquinar o mal contra a vida de alguém. O diabo nunca vai brincar de ser diabo, porque enquanto nós estamos vivendo o nosso dia a dia, Satanás está nos vigiando, Satanás está nos observando, ainda que ele não pode tocar em você, porque para tocar em você tem que ter autorização. A guerra que você enfrenta, você tem uma proteção, e essa proteção se chama Deus. A proteção que protege o crente do inimigo é Deus. Mas eu vejo muito crente se afastando de Deus e indo para o caminho do diabo. Eu vejo muita gente se afastando de Jesus, procurando outros caminhos e dando livre acesso para o adversário entrar com poder e tentar te destruir. Mas eu vou dizer uma coisa: faz parte do jogo de Satanás esconder a sua identidade. Tem gente achando que tá bom, que tá falando com alguém que tem uma boa aparência, mas eu vou dizer uma coisa: Satanás ele se transfigura até no anjo de luz para enganar o mais crentão nesta noite aqui. O diabo ele não tem dois chifres, ele não anda com um rabinho, ele não é vermelhinho que nem muitos desenham o diabo. O diabo se veste, se possível, até em um anjo de luz para tentar te enganar. Nesta noite as aparências enganam. Eu venho te avisar: cuidado que as aparências enganam. O diabo fala manso, o diabo não
tem pressa. O diabo tem tempo para agir contra os crentes, e ele não vai vir atacando com os dentes grandes, com os olhos vermelhos. Pelo contrário, o diabo tem estratégia. O reino de Satanás não é um reino como o do mundo, bagunçado, desorganizado, como assim também a vida de muitos crentes que não coloca a vida no altar, que não coloca a vida em comunhão com Deus. E enquanto nós brinca de ser crente, o diabo brinca de derrubar os crentes. Eu vou repetir: enquanto tem muitos crentes aqui, presbítero irmão Edilson, brincando de ser crente, Satanás está derrubando muito crente. É tempo de nos revestirmos de toda a armadura do Senhor. Eu vou repetir novamente: se revista da armadura do Senhor. Como pastor? Vai para a oração, vai para o jejum, vem para o culto de ensino, vem para a escola dominical. Crente que dorme no domingo até 10 horas, Jesus vai cobrar. O Espírito de Deus já está insuficientemente agoniado de ver tanto crente desleixado, deixando de servir para... Oh, aleluia! Candarabra sobre a palavra de Deus nos dá autoridade nesta noite. Se revista das armaduras de Deus. Aleluia, aleluia. Segundo ponto: superestimar o inimigo. E aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Você sabia que tem gente que fala mais do nosso arco inimigo do que de Deus? Tem gente que por dia ele fala mais no diabo do que do próprio Deus. Parece que o diabo anda o tempo inteiro com ele. Falam tanto do poder, das armas, das estratégias dele, que subestimam o poder de Deus. Fazem do diabo um protagonista de quase todas as suas ações. Uma dor de cabeça que essa pessoa passa, ela coloca a culpa no diabo. O pneu do carro quando fura, é culpa do diabo. Quando ele perde o emprego, ele coloca a culpa no diabo. Quando o casamento dele está uma bagunça, ele coloca a culpa no diabo. Vou dizer uma coisa: nem tudo que acontece nas nossas vidas é culpa do diabo. Nem tudo que acontece, a maioria das vezes, diante da luz que estamos vivendo, é culpa do diabo. Pelo contrário, a maioria das vezes, o diabo, seu adversário, ele só lança uma seta. Lançando essa seta, encontra a brecha em aberto, encontra o alvo, e aí você é atingido. É neste momento que o diabo sai da sua presença, que o diabo deixa você se virar sozinho com a sua peleja, com a sua luta. E aí, meu irmão, o problema é todo seu. Crente que não vigia, crente que não tem papa na língua, crente que fala mal, eu vou falar, irmãos, crente que fala mal dos outros, está dando brecha. Satanás entra nessa hora e faz uma bagunça. Ei, tem crente com a vida bagunçada porque não vigia, não está fechando os muros, e Satanás encontra brecha, e Satanás encontrando brecha, ele trabalha na brecha. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Então nem tudo que acontece na sua vida é o diabo, muitas das vezes é Deus provando. Deus prova aos seus filhos, Deus coloca barreiras para ver até onde você aguenta. E tem crente achando que essa aprovação que você está passando é o diabo. É não, é você quem procurou. Você sabia que crente caça chifre na cabeça? Ei, irmãos, tudo que nós estamos enfrentando está no reino espiritual. Ah, se Deus abrisse os seus olhos, você ia ver tanta coisa que está acontecendo no invisível, no oculto. Vou dizer mais: Deus precisa abrir a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar. Talvez você não veja, mas eu sinto. Talvez você não sente, mas pede para Deus, para você sentir o reino espiritual. Oh, glória a Jesus. Quando estava em Éfeso, Paulo travou batalhas, mas as batalhas que Paulo travava eram batalhas de vitória contra os poderes das trevas. As guerras
No entanto, ainda estava em andamento, porque o inimigo é muito persistente, tá? Não pensa que o diabo tenta uma vez e desiste, não. Ele vai tentando, todo dia ele tenta uma vez, ele tenta outra. O diabo sabe o seu ponto fraco. O diabo nos conhece tanto, o presbítero irmão Ageu, que ele sabe onde que é o nosso ponto fraco. Ele sabe onde nos atingir. Às vezes você acorda de manhã alegre, feliz, aí vem alguma coisa que te confronta, porque o diabo sabe aonde mexe, aonde ele cutuca. Então é necessário nós estarmos preparados 24 horas por dia, porque quando a seta vir, você tem o escudo. Quando a seta vir, você tem a espada. Quando a seta vir, você tem a coraça. O teu peito está coberto através da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo contra quem lutamos nessa batalha, o apóstolo Paulo descreve, acompanha comigo, o nosso arco inimigo de forma clara. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas. Eu trouxe uma tradução diferente para você entender, porque não é contra as pessoas. Tem gente que acha que é a pessoa, aí ele não fala com a pessoa, ele fica de mal da pessoa, ele não saúda a pessoa, ele acha que é culpa da pessoa. Não, o diabo lança um contra o outro, irmão. A igreja vive debaixo de discórdia por causa de Satanás, que fica jogando um irmão contra o outro. A inveja não vem de Deus, isso vem do diabo, do maligno. Ei, as más conversações não vem de Deus, vem do diabo, causando divisão no meio da igreja. Reino espiritual não se brinca. Hoje nós estamos tudo bem aqui, mas o diabo entra através de uma brecha, e a brecha que ele entra, ele destrói amizade, ele destrói relacionamento, ele destrói comunhão. É por isso que Deus me orientou a fazer esta campanha, para fechar as brechas. A sua luta não é contra pessoas, contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Vou dizer uma coisa: tem gente pensando que o diabo está preso, tem gente pensando que o diabo está no inferno. Está não, irmãos. Paulo vai dar um endereço. Satanás tem lugar aonde ele fica. Satanás tem um endereço. Qual é o endereço, pastor? Nas regiões celestiais. Aonde é isso, pastor? É só você olhar para o céu. É só você olhar para o céu. Você vai ver que o diabo está ao nosso derredor, bramando que nem um leão. Como é que você sabe disso, pastor? É só você ler o livro de Jó. Deus veio passear na terra, e Deus passeando na terra encontra Satanás. Aí Deus pergunta: Satanás, de onde vem? Aí Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, diabo tem tempo para passear, diabo tem tempo para maquinar o mal. Então, nesse encontro com Deus, nós já sabemos aonde o diabo mora. Andará, abre a sóbria. Lucas capítulo 10, Jesus diz: e eu via Satanás caindo como um raio. Quando esse mundo foi formado, quando foi feito a água, o dia, a luz, o diabo estava vendo tudo. Inclusive, irmãos, quando Deus começou a criar o homem, o diabo estava vendo a criação do homem. Sabe por que o diabo tem raiva de nós? Sabe por que essa fúria do inimigo em tentar nos parar? É porque quando ele desce dos céus, que ele traz junto com ele 70% dos anjos,
porque ele é astuto e ele ganha os anjos lá em cima. Quando isso acontece, Deus tira o que ele tinha, a adoração. O diabo era o regente do coro, o diabo louvava a Deus. Lá em Ezequiel diz: aonde o diabo andava, saía som das suas vestes. O diabo era um ser angelical, um homem de confiança do Senhor. Mas quando ele pensa, escuta só, ele maquina em se assentar no mesmo nível de Deus, porque ele não quis ser maior que Deus, porque ele sabia que ele não poderia ser, mas ele queria se assentar no nível de Deus. Quando ele pensa nisso, quando ele tenta atrair os anjos para com ele, ele é expulso do céu, e o que ele tinha de talento, de dons, Deus tira dele, e aí ele cai, porque ele perde esse poder. Escuta só, ele perde o poder da adoração, mas porém os outros poderes ele continua. O diabo tem poder? Tem poder. O diabo pode. O diabo pode lançar uma enfermidade? Pode. Sabia que tem enfermidade que é maligna? Não é enfermidade da física, é enfermidade maligna. Crente que não dá glória, crente que não vem. Irmãos, eu vou ter que falar. Está enfermo. Crente que perdeu o propósito, está enfermo, doente espiritual. Irmãos, como é que pode comer das bolotas de fora e vir para dentro depois ainda tocar no corpo e no sangue do Senhor? Esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, não se assombre, não se espante, você vai ver de tudo. Os crentes vão começar a escandalizar. Não se escandalize quando você vê crente dançando forró, não se escandalize quando você vê crente dançando funk, não se escandalize quando você vê crente pintando a cara que nem um palhaço e andando nas ruas. Pastor, mas isso não é crente. No coração deles, eles imaginam que são, mas na verdade não são, estão fantasiados. Irmãos, é com tremor e temor que eu digo, crente brincando de ser crente, cuidado com a espada de Jesus, cuidado com a espada, vai passar. Ei. Regiões celestiais, aí está. Deus cria o homem, e tudo que Deus fez, a Bíblia diz que foi bom. Leia Gênesis. Tudo que Deus criou, no final ele diz: tudo que eu fiz foi bom. Então o homem foi criado perfeito, irmãos. Mas só que Deus olhou para o homem ainda em forma de barro e falou: falta alguma coisa. O diabo está vendo tudo. Aí Deus sobra o fôlego de vida no homem. E aquele boneco que era barro, agora cria fôlego de vida. E o que era de Satanás, do seu adversário, está sobre o poder de Deus. Aí quando Deus cria o homem, Ele joga o que era de Satanás no homem. Agora você é um ser para adorar. Você foi criado. Há uma pergunta para todo suicida: por que eu nasci? Todos que estão vivendo uma depressão, que quer se matar, que quer se suicidar, a primeira pergunta que vem à mente, irmãos, eu comecei a estudar psicologia, e uma das coisas que o psicólogo tem que trabalhar na mente de alguém é sobre isso, na mente de um suicida. A primeira pergunta que ele faz: por que que eu nasci? Por que que eu não morri no parto? Lembra de Jó? Jó, quando ele sente o peso da provação, ele se arrepende de ter nascido. Ele fala: por que é que tu deixaste eu nascer? Por que é que eu não fui um abortado? Jó capítulo 9. Então a primeira dúvida é essa. A resposta eu dou.
Você foi criado para adorar. Você está aqui somente para uma coisa: para adorar o Criador dos céus, o Criador da terra. Abra tua boca santa e glorifique o nome do Senhor, porque nós somos adoradores. E cada glória que você dá, o diabo treme. E cada aleluia que você dá, o diabo fica doido, maluco, porque isso era dom dele, e o dom foi tirado e passado para você. Qual é o seu dom? Eu sou um adorador. Qual é o seu dom? Eu sou uma adoradora. O que é que você faz na igreja? Eu adoro o Senhor. Pegou? O que é que você faz na igreja? Eu adoro. O que é que você faz lá? Eu sou um adorador nato. E quando você adora, o diabo fica só rugindo. Quer quebrar o diabo? O dia da luta, o dia da prova, começa a adorar, começa a cantar hino. Ele não vai entender, ele vai falar: uai, está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando óleo, mas ele está adorando. Que é isso? Ei, você está enferma, está doente, está sangrando, está ferido, mas está adorando. Aí o diabo está olhando e está falando: o que está acontecendo com ela? Ela está sofrendo, mas está adorando, está chorando, mas está adorando. Abre a tua boca para adorar o nome do Senhor. Ei. Aí você confunde ele. O diabo olha, faltou o gás. Aí o crente preocupa. Vai lá no aplicativo do banco, não tem. Eu falo isso porque eu sou um adorador. Eu sei que o maior segredo para receber a vitória é na adoração. Se está sofrendo, adore. Se está chorando, adore. Se está, oh aleluia, se está ferida, adore. Se está passando por dificuldade no casamento, adore. Ei, quanto mais você adora, mais protegido você fica. Saiba que você não pode lutar contra quem não conhecemos. Você precisa conhecer o seu adversário. Quais são as características desse inimigo? Eu vou falar. Efésios 6, 11 e 12 diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente e onipotente, tem os seus agentes espalhados por toda parte. Espera aí um pouquinho, segura um pouquinho. Agentes. Isso quer dizer que ele não trabalha sozinho, irmã. Ele tem os seus soldados. Lembra da guerra? Vivemos uma guerra. Combate sem soldado não é combate. Então, se Deus tem um exército, o diabo também tem. E todo exército tem homens preparados para enfrentar. Homens de artilharia, homens de infantaria, homens estrategistas. O exército do Senhor, cada um tem a sua função. O do diabo também. Aqui na igreja, nós somos um exército, certo? Aqui nós temos as irmãs do círculo de oração. Esse departamento faz parte do quartel-general. As irmãs são levantadas para interceder. Círculo de oração. Oração, intercessão. Círculo de oração não é círculo de confusão, é círculo de comunhão, é círculo de levantar a igreja. Antigamente, o círculo de oração era o que intercedia pelo culto, era o que orava para que Jesus salvasse. O círculo de oração, ou seja, era a coluna da igreja, a sustentabilidade da igreja. Lá vai a irmã do círculo de oração, era respeitada, era uma patente alta do quartel-general do Senhor.
É a mesma coisa os obreiros. Os obreiros era a linha de frente, é a linha de frente. Os obreiros têm que estar preparados, porque se vier o inimigo, os obreiros têm que estar preparados. Ei, obreiro que dorme perde a guerra. Já viu um soldado dormindo? O que acontece quando o soldado dorme? Ele é o primeiro a ser atingido, ele é o primeiro a ser o alvo. Então o soldado tem que estar alerta. Lembra que Jesus falou? Seja vigilantes. O que é ser vigilante? É estar numa torre observando o que está acontecendo. Se o inimigo apontar lá, esse observador, ele vai ficar atento. Mas hoje não é assim. Os obreiros estão no sono profundo, obreiros que não querem mais compromisso com as coisas de Deus. Eu falo porque tem gente assistindo. Até agora tinha mais de 100 assistindo. Eu sei que tem gente me assistindo. Obreiros precisa ser observador. O culto está acontecendo, mas há uma guerra lá fora. O obreiro tem que estar vigilante. Enquanto as irmãs oram, os obreiros estão atentos. Porque contra as astutas ciladas do diabo, ele não brinca de ser diabo. Você já viu alguém que dorme no ponto? O que acontece? Quem dorme sempre perde ou morre. 180 pessoas. Candaraba súbia. Estamos vivendo o maior conflito espiritual. Oh, irmãos, isso é muito sério. Olha os nossos cultos. Não falo só do Califórnia, não, eu falo geral. As pessoas estão perdendo a essência do Evangelho. Estamos deixando de lado aquele que nos... Vamos lá. Então ele tem os seus agentes espalhados por toda parte. Existem várias legalidades malignas. Tem os principados. Lembra o texto? O que são os príncipes? Os príncipes são aqueles demônios que destroem cidades, destroem nações, destroem coisas grandes. Principados. Se um príncipe desse descer no Brasil, vai fazer um estrago. Tem também as potestades. As potestades estão por aqui, nós não vemos, mas elas estão por aqui. A potestade, vou dar um exemplo. A potestade é que fica jogando seta. Alguém já viu uma seta? Seta é o tiro ao alvo. Esses inimigos, as potestades, eles ficam lançando os dardos. Você já observou? Observe uma coisa. Está tudo bem. De repente, no meio de um diálogo, começa uma confusão. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão conversando, está tudo legal. Você amanheceu bem. Vou falar de relacionamento. Casamento. Casamento é um dos maiores alvos do inimigo. O casal levantou bem, teve uma noite abençoada, mas o seu adversário, ele está lançando seta. Se o casamento tem oração, tem palavra, tem um homem, uma mulher de Deus, a primeira coisa que faz quando levanta é orar, agradecer. Obrigado, Jesus, graças a Deus. Você está fechando, se blindando da seta, aí não tem como ele atingir. Agora, quando ele encontra a brecha, uma palavra basta para o fogo pegar. A noite foi maravilhosa, mas amanheceu o dia, aí acontece do dado acertar, aí vem a confusão, aí vem a discussão, e você não entende nada, porque aparentemente estava tudo bem, mas na verdade você foi atingido por um dado inflamado, dados do maligno. O que é dado inflamado? É dardo pegando fogo.
é igual na igreja. O crente que não vem vigilante para cá, os dados de Satanás estão. Aí o crente não ora, o crente critica, o crente dá confusão, aí o crente não vigia, o dado inflamado pega. Aí tudo que acontece no culto, a irmã me olhou feio, a irmã não me saudou com a paz do Senhor, o pastor não deixou cantar o hino, não tive aquela oportunidade, não volto mais para a igreja. O que aconteceu? Foi atingida pelo dado inflamado do maligno. Observe, quero chamar a atenção para algumas verdades e já vou encerrar, irmãos. O reino das trevas possui uma organização. Repete comigo: organização. Quem é organizado aqui? Que não gosta de bagunça? A irmã Solange. A irmã Solange, ela é mesmo. Eu já fui na casa dela. O diabo é organizado. Vai achando que o diabo é bagunçado. Não. O reino do adversário, o reino das trevas, a maioria das vezes o reino das trevas é mais prudente do que os da luz. Correto? Isso aí todo mundo sabe. Então o diabo, ele vai fazer de uma maneira agradável. O diabo não vai trazer para você aquilo que você não gosta. O diabo vai sempre trabalhar em cima daquilo que te chama a atenção. E uma das coisas que o diabo tem trabalhado mais na vida e no coração do homem se chama dinheiro. Paulo escrevendo, ele diz: olha, toda raiz de males são procedentes do dinheiro. Dinheiro é bom, gente? É ótimo. Quem aqui não quer ter dinheiro? Porém, eu não posso ser amante do dinheiro. Eu não posso amar mais o dinheiro do que a Deus, porque não é esse o mandamento: amarás o dinheiro acima de todas as coisas. Não. É amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, o que o diabo faz nos dias de hoje? Ele atrai as pessoas através do dinheiro. Observe bem, rede social, o que mais aparece é oferecendo maneiras de você ganhar dinheiro fácil. É jogo do tigrinho, é jogo de não sei do que, é aposta, é um monte de coisa que o homem visionário, dinheirista, vai correndo, porque é uma armadilha. Olha, observe bem como o diabo é organizado. Quando você menos espera, você está assistindo lá um vídeo, aparece uma propaganda, dinheiro. De repente você está vendo outra rede social, aparece dinheiro. Aí chega um falando: olha, ganhe dinheiro, seja rico em um minuto. Isso está levando o crente para o inferno, irmãos, porque não está discernindo entre o Senhor e o dinheiro. Senhor, eu vou falar, eu sou mais entrar no céu pobre do que ir para o inferno rico. Eu sou mais entrar no céu faltando uma das minhas mãos do que eu ir para o inferno com as minhas duas mãos. É tempo de despertar, crente. Pastor, essa palavra é dura sim. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, aleluia. Segundo ponto, existe uma estratificação de poder de reino das trevas. Paulo fala de principados, poderios, príncipes deste mundo e de trevas, e exércitos espirituais do mal. Existe uma cadeia de comando, existem cabeças e subalternos, líderes e liderados. Ou seja, o grande lá diz: olha, observe e não saia daí. O diabo fica. Eu não estou falando de um, eu estou falando de um exército. São milhares de demônios. O reino das trevas articula-se contra a igreja. Vou repetir:
O reino das trevas luta contra a igreja. E quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Você é templo, morada do Espírito Santo. Então quando eu falo igreja, eu falo você. Você é alvo do diabo. Eu sou alvo do diabo. Eu mais ainda. Quanto mais Deus dá, quanto mais você recebe, mais perseguido por Ele você será. Aí eu canto, então se prepare para ser perseguida. Mas Deus falou que eu tenho uma chamada. Se prepare para ser perseguido. Deus falou que meu casamento vai ser frutífero. Então se prepare para você não perder seu casamento. Eu vou ser um pregador da palavra. Então você se prepare, porque o diabo vai fazer você desistir no meio da caminhada. Eu vou já profetizar nesta noite: toda ferramenta preparada contra a tua casa não prosperará. Toda ferramenta preparada contra o teu ministério não prosperará. Toda ferramenta preparada para a tua família não prosperará. Por quê, pastor? Porque tem um Deus que guarda a tua igreja. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Sabe qual a outra característica do adversário, irmãos? O inimigo é invisível. Nós estamos acostumados a viver guerras na terra. Com seres humanos. Irmãos, eu vejo crente brigando com crente. Eu vejo crente querendo lugar do outro crente. Graças a Deus aqui não tem, irmãos. Eu estou falando que eu vejo. Porque eu me dediquei a isso, eu entreguei a minha vida, eu saí da minha profissão. Irmãos, eu tenho 3 faculdades. Eu sou formado em administração de segurança pública. Eu sou formado em teologia. Eu sou formado em bacharelado em teologia. Estou finalizando a minha faculdade de filosofia e quero fazer psicologia. Mas eu abri mão de tudo isso para viver o evangelho. Eu abri mão de tudo isso para prosseguir através daquilo que Deus colocou dentro do meu coração e o propósito que Ele tinha na minha vida. Eu sou barbeiro. Eu tinha uma barbearia onde eu atendia a média de 700 mensal, 700 homens por mês cortando cabelo. Eu abri mão de tudo isso para viver do evangelho. E eu vou dizer uma coisa: pergunta se eu quero voltar. Eu não quero voltar, porque é melhor ir para o céu servindo a Ele do que eu ir para o inferno com o meu coração dividido. Deus não aceita corações divididos. Ou você serve ou você não serve. Ou você fica no muro, vai, desce ou sobe, ou você cai logo de uma vez. É melhor ser quente do que ser morno. Ou seja frio logo de uma vez. Porque se você ficar morno, Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. O diabo não brinca de ser diabo. Acorda, crente. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele escuta cada palavra que você fala. Ele vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Não tem como se esconder de Satanás. Ninguém está vendo, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, minha mulher não está vendo. Mas o diabo está. Mas o diabo está observando o que você está fazendo. Aí ele vai, porque ele é acusador, ele é safado, ele é pilantra. Ele chega diante de Deus. Aí ele fala: olha lá a vida daquele crente, Deus. Aquele crente é crente só na igreja. Aqui fora ele não é crente. Olha lá, o seu acusador vai diante de Deus te acusar. Imagina o tanto de acusação que Deus não recebe durante o dia. Ele é o nosso inimigo espiritual, guarde isso. Você não pode guerrear contra ele com as armas carnais. Meu pai é crente, meu pai ora por mim,
minha mãe é crente, minha mãe ora por mim. Cada um prestará conta de si mesmo no dia do juízo final. Marido não salva a mulher, mulher não salva o marido. Você entra no céu pelos seus méritos. Seu marido não te salva, você não salva o teu filho. Vou dizer uma coisa: muitos crentes vão se espantar quando forem para o céu. Muitos crentes vão se assustar, porque não vai ver o parente querido, não vai ver a filhinha querida, não vai ver o filhinho querido, porque mimou demais e não ensinou o evangelho, mimou demais e não pregou a palavra que era para ser pregado. Aí acha que vai encontrar no céu. O céu é lugar de santo, o céu é glória. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie da palavra. Outra característica para encerrar, irmãos, é um inimigo maligno. A Bíblia chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abdom, Apolion. São os intentos, o seu intento é roubar. Pastor, então eu vou proteger minha conta, minha senha, porque o diabo pode me roubar. Não estou falando de roubar os seus bens. O que o diabo vai fazer com o seu carro? Ele vai sair andando de carro? O diabo vai dormir na sua cama? O diabo vai casar com a tua mulher? O diabo vai casar com o teu marido? Ele vem roubar o quê? Em primeiro lugar, sua paz. O que tem de crente sem paz, que você dá paz para ele, ele não te devolve. Crente que não te dá paz, ele está sem paz, porque todo crente que tem paz, inclusive na época dos discípulos, eles saudavam um ao outro, shalom, shalom, que quer dizer paz. Crente que é crente tem paz, e eu tendo paz, eu transmito a paz. Ainda que ninguém responda a sua paz volta para você de novo. Eu passo, cumprimento o Miguel, a paz. O Miguel não me dá a paz, não importa, a paz volta para mim de novo, porque ele desprezou a paz que estava em mim. Isso aqui é forte. A paz volta de novo. Não quer? Tá bom. Agora o crente, quando responde, a paz do Senhor, aí o crente, a paz do Senhor, aí sim, aí ele recebe e transmite de volta. Isso é unção, isso é graça, isso é transmissível. Quando eu te dou paz, meu coração se alegra. Quando você me abraça, eu encho-me com o Espírito Santo, porque é melhor andar dois juntos do que um só. Enquanto eu recebo a paz, isso vai trazendo a esperança para o meu coração. Deus está dizendo oh aleluia, Deus está dizendo, filho, vai ter paz, vai chegar o tempo da paz na tua casa. A paz vai reinar naquele lugar, porque eu sou Deus de paz. Eu sou Deus que entro na peleja. Eu ouvi a tua oração e entro trazendo paz. Paz, vai voltar a dormir, vai ter paz dentro do lar, dentro do teu coração. Receba a minha paz nessa noite. Vai ter paz. Se coloque de pé. Seu inimigo é astuto. Ele usa de ciladas, armadilhas e ardes. Ele age dissimuladamente como uma serpente. Eita, ele disfarça-se, ele transfigura-se em um anjo de luz. Seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa a voz de pessoas, levando-as a duvidar da palavra. Isso aqui é forte. Quer tomar conselho? Procure alguém de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, caindo na ruína, porque não toma conselhos de Deus.
Vou repetir. Tem muitas pessoas indo para a ruína porque não toma conselhos de Deus, faz do jeito dele, faz como quer. E eu vou dizer mais: o diabo torce para que isso aconteça. Os anjos estão lutando contra as armaduras que eu estou falando de anjos caídos, tá? Os anjos do inferno, os anjos transfigurados, que aparentemente tem uma palavra boa. Tem crente que vai tomar conselho com uma amiga ímpia, tem homem que vai tomar conselho com um amigo ímpio. Cuidado com os conselhos que você recebe, porque a maioria das vezes vem para confrontar a palavra. Você já ouviu aquele amigo que diz assim: sai dessa igreja, essa igreja não serve para você. Talvez você já recebeu uma palavra dessa. Isso é para te destruir, isso é para te derrubar, porque crente que é crente tem salmos, tem cânticos, tem louvor. Se alguém aparecer desanimado na tua presença, chama ele para orar com você, pede para ele andar uma milha com você, abrace ele, cante com ele, adore com ele. Sexta que vem nós vamos dar continuidade. Sexta eu prego de novo. Tem um resto para dar. Nós vamos falar das armaduras. Eu falei das ciladas. Sexta que vem eu vou falar das armaduras. Se o diabo é esperto, Deus é 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais esperto que o diabo. Então quando ele vem com o prato, Deus já vem com a espada. Quando ele vem com o manjar, Deus já vem com o banquete. Tem banquete para crente chegando aqui. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai Jesus, continua guardando a tua igreja, fortalecendo a vida espiritual, a vida material, a vida conjugal. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa nos dar armas para vencer as tentações. O diabo pode vir com manchar, mas eu vou vir com a espada. O diabo pode vir me derrubar, mas eu vou permanecer de pé. O diabo pode lançar a sua seta, mas não vai encontrar a brecha, porque Deus está tapando as brechas nesta noite na tua vida. Deus está fechando a sepultura para alguém nesta noite, porque diz a palavra de Deus: na vida recebe o avivamento. Aviva a sua vida, aviva a tua vida. Deus está dando vitória para crentes nessa noite, pelo poder da palavra, pelo poder da unção, pelo poder das misericórdias do Senhor. Hoje você sai daqui diferente, em nome de Jesus Cristo. Recebe a tua cura, recebe a tua bênção, recebe a tua graça, a tua unção. Vai para casa diferente, pisa na cabeça do inimigo, mas não deixa ele vou dizer, essa onda de pisar na cabeça é complicado, mas vai caminhando com autoridade, vai caminhando com autoridade, que Deus vai dar vitória para você. Não esmoreça, não abaixa a cabeça, levanta a tua cabeça e receba a tua bênção, em nome de Jesus. Marche, triunfa, que Deus vai dar vitória para você. Aleluia, aleluia.